Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de técnicas de pesquisa em economia. E na aula de hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais nos temas da pesquisa quantitativa e da qualitativa. Tá? Então basicamente a gente vai ver um pouco sobre qual a característica de cada uma delas, né? Embora a gente já tenha trabalhado de certa forma em aulas anteriores. E a partir dessa aula, né, a gente vai trabalhar mais duas aulas no sentido de explorar um pouquinho mais a fundo, né, as diferenças entre esses dois tipos de pesquisa. Então essa é uma primeira aula que vai traçar justamente um comparativo entre as duas abordagens e depois, as aulas seguintes, a gente vai aprofundar em cada uma delas. Bom, vamos começar com a pesquisa quantitativa, né, que ela vai basicamente, como o nome já vai indicando, né, ela vai trabalhar aí com coleta de dados e ela vai ter uma finalidade, né? Esses dados, que vão ser dados mensuráveis, eles servem para teste de hipóteses. Né? Então vai seguir mais ou menos aquilo que a gente já tinha conversado em aulas anteriores, né? Aquela ideia de que a gente estabelece aí, através de variáveis que vão ser mensuradas, né? Algumas hipóteses que podem ser analisadas do ponto de vista estatístico, principalmente, né? Que a gente pode mensurar ou fazer essa transcrição, essa tradução entre o que prevê a teoria, né, e aquilo que a gente consegue mensurar do ponto de vista empírico. Tá? E basicamente a pesquisa empírica então ela vai estar baseada, né, em medidas aí que são mensuráveis, né, medição numérica, e vai se pautar muito em análises estatísticas para conseguir, né, estabelecer padrões ou comprovar, ou melhor dito, corroborar, se a gente aceita, né, aquela proposição do Popper que a gente viu em aulas anteriores, a gente vai corroborar hipóteses e, consequentemente, teorias. Né? Ou a gente vai refutando algumas hipóteses até que, né, isso possa levar a um processo de revisão completa da teoria que a gente está adotando. Bom, de qualquer forma, quando a gente trabalha com uma pesquisa quantitativa, né, a gente tem um arcabouço teórico e epistemológico por trás que tem esse princípio de buscar sempre a objetividade e tentar controlar as variáveis externas quando a gente está buscando testar relações de causa e efeito entre dois fenômenos. Tá? Então, claro que a gente pode ter o problema aí de causação de múltiplos fatores, né? E quando a gente vai para a pesquisa quantitativa, a gente tenta isolar, né? ou pelo menos controlar, quando possível, seja por técnicas experimentais ou mesmo por técnicas observacionais, desde que a gente tenha a informação e a capacidade de fazer o controle, a gente tenta isolar, né, a relação entre duas variáveis para tentar estabelecer em que medida, né, uma variável de fato causa a outra. Bom, quando a gente fala da pesquisa quantitativa, né, basicamente a gente tem um processo. Aqui a gente tem um desenho sugerido pelo autor do livro que eu vou recomendar para vocês lerem nessa semana, que é um processo padrão. Na verdade, assim, claro que pode ter na prática alguns desvios, mas essa ordem aqui me parece bastante adequada em relação ao funcionamento de uma pesquisa quantitativa, né? Inclusive na área da economia. Então, basicamente a gente tem assim, as primeiras fases, né? Aquela fase 1 da ideia de um tema de pesquisa e a formulação do problema, que parte tanto, né, de um conhecimento prévio como de observações, né? Então aquela discussão mais popperiana que a gente viu, né, em aulas anteriores. E a partir dessa formulação desse problema, né, o pesquisador ele faz uma revisão da literatura, né, aquilo que já foi escrito sobre aquele tema, em termos teóricos, em termos, né, de desenvolvimento empírico também, né, de testes que já foram feitos anteriormente, para desenvolver um marco teórico, né, que permite ele visualizar qual que vai ser o alcance do estudo que ele vai propor, e também serve de base para a elaboração das hipóteses e, consequentemente, as definições aí das variáveis que vão ser analisadas na pesquisa empírica. Então, a teoria ela serve de base para, né, o levantamento ali de um problema de pesquisa, aquilo que fica como uma lacuna no conhecimento, que o projeto de pesquisa se propõe a contribuir, e também parte da teoria do conhecimento anterior para a elaboração das hipóteses, que são aquelas respostas, né, preliminares que vão ser colocadas à prova, que respondem às perguntas que foram levantadas pelo pesquisador. Bom, a partir dessas hipóteses elaboradas e da definição das variáveis que vão ser analisadas, se procede para o desenvolvimento do desenho da pesquisa. Então, como é que vão ser coletados os dados, que tipo de informações precisam ser coletadas, se é preciso fazer algum tipo de controle sobre as variáveis, enfim, né, todo aquele aspecto mais operacional em relação ao horizonte de tempo, a amostra e coisas do gênero.
Então, a partir que se faz esse desenho da pesquisa, como é que ela vai ser tratada, né, do ponto de vista empírico, a gente parte para a definição e seleção da amostra. Então, aqui a gente tem que trabalhar com amostras representativas, preferencialmente escolhas, né, de indivíduos ou de sujeitos que vão ser observados aleatoriamente, para que a gente possa fazer a inferência estatística. E em seguida parte então para a parte mais operacional, tá? Que é a coleta dos dados, a análise pelos métodos que já foram desenhados anteriormente, então qual a técnica estatística que vai ser empregada, como é que vão ser confrontados ali as variáveis, né? Qual que é a técnica mais adequada para isso. E por fim tem a elaboração ali do relatório de resultados, em que se apresentam, né, os gráficos, as tabelas, enfim, os testes estatísticos e que conclusão você pode tirar a partir das informações que foram levantadas, né? E basicamente as conclusões ela dizem respeito à refutação ou aceitação das hipóteses que foram aventadas naquela fase 5 que aparece aqui no quadro. Tá? Bom, então esse seria um procedimento padrão, né, de uma pesquisa quantitativa, que ela basicamente segue um fluxo bastante linear, né, no sentido de que a gente tem uma etapa posterior à outra e que a gente, né, vai seguindo essa ordem lógica para desenvolver a pesquisa até chegar ao resultado final, que é justamente a refutação ou a corroboração das hipóteses que foram levantadas. Bom, basicamente quando a gente trabalha com uma pesquisa quantitativa, né, a gente está trabalhando com essa ideia de que há duas realidades. Né? Uma primeira realidade que é subjetiva, que é interna ao pesquisador, né, que vai ter suas crenças a partir do que ele leu, né, a partir da forma como ele enxerga o mundo, e em que ele vai elaborar suas hipóteses, né, e essas hipóteses vão ser colocadas à prova a uma segunda realidade, que seria uma realidade externa, né, de uma maneira objetiva. Então, o fenômeno, né, que vai ser observado, né, ele vai justamente vir aí de um método que é impessoal, que procura a objetividade no levantamento de dados, no seu tratamento, para que a gente consiga verificar se aquilo que a gente levantou como hipótese, que pode ter alguma interferência subjetiva da nossa parte, a partir da forma como a gente enxerga o mundo, dos valores, das nossas crenças, né? Mas, dentro dessa perspectiva da pesquisa quantitativa, né, a gente sempre vai colocar à prova. Então, os métodos que a gente vai empregar para levantar as informações e verificar, testar as hipóteses, né, elas seriam uma forma de a gente evitar essa interferência pessoal. Tá? Bom, o que acontece? Né? Quando a gente faz o teste de hipótese, essas crenças, né, ou as hipóteses do pesquisador, né, elas vão ser aceitas como válidas, né, ou a teoria é comprovada, usando a linguagem desse autor, ou corroborada, se a gente quiser adotar a linguagem do Karl Popper, se a realidade observada através dos nossos instrumentos, que visam uma objetividade, né, bastante grande, coincidirem. Né? Então a gente vai corroborar aquelas hipóteses. Ou, se não coincidirem, a gente tem que refutar aquelas hipóteses e a nossa posição enquanto pesquisador é de repensar e descartar aquelas crenças iniciais. Né? Então, é uma forma também de a gente se autocontrolar, nossa subjetividade, à medida que a gente vai confrontando, né, as nossas crenças, as nossas percepções, com aquilo que a gente mede, né, mais objetivamente e testa através dos nossos estudos empíricos. Então, é uma forma também de promover esse crescimento em termos de conhecimento, né, e buscar chegar na verdade, né, ou nas verdades, através desse diálogo, né, entre aquilo que se conjectura e aquilo que a gente consegue observar através dos instrumentos de análise, né, e de levantamento de dados empíricos. Bom, falando agora da pesquisa qualitativa, né, como o próprio nome também já vai sugerindo, né, é um tipo de pesquisa que ela também vai coletar dados, né, sobre a realidade, mas são dados não mensuráveis, né, ou seja, não tem aquela medição, a quantificação dos fenômenos. E ela tem por objetivo basicamente descobrir ou aprimorar as perguntas de pesquisa no processo de interpretação da realidade. Então aqui a gente tem uma dinâmica, diferente da pesquisa quantitativa, que ela é mais linear, aqui a gente vai ter uma dinâmica entre os fatos e a sua interpretação. Então a gente tem um processo de investigação que é mais circular. Né? A gente tem idas e vindas. A gente vai a campo, levanta informações, reflete sobre elas, tenta interpretar, volta a campo, né? Refaz perguntas de pesquisa ou hipóteses, à medida que a gente vai conhecendo um pouco mais a realidade. Então ela vai ter esse caráter mais exploratório, mais específico do conceito, do contexto, desculpa, onde está
inserida, né, uma comunidade, um grupo de empresas, enfim, aquilo que é o objeto da análise da pesquisa qualitativa. E basicamente os dados qualitativos, né, eles são descrições detalhadas sobre situações, eventos, pessoas, interações entre pessoas e instituições humanas, né, que são observadas, né, e também as manifestações, né, que são perceptíveis e que o pesquisador precisa ir a campo para observá-las. Tá? Então, quando a gente fala de dados qualitativos, não tem um padrão. Né? É diferente de a gente fazer uma mensuração, por exemplo, do índice de massa corporal das pessoas. Então você tem lá uma medida padrão que já foi desenvolvida, ou a temperatura de um determinado material. Então você tem lá algumas formas de mensurar, seja por graus Celsius, seja por graus Fahrenheit, enfim. Você tem formas padronizadas de mensurar, aceitas do ponto de vista científico, e formas também de tratar essas informações do ponto de vista estatístico e analisá-las. Quando a gente vai para os dados qualitativos, não existe essa padronização. Porque a gente vai estar trabalhando também com uma linguagem que ela é uma linguagem escrita, verbal, visual, às vezes até sonora. Então, aqui, né, ele vai também ser muito específico do caso que está sendo analisado e da forma como cada pesquisador vai tratar essas informações. Embora a gente tenha aí alguns métodos, né, já desenvolvidos para tentar trabalhar de uma maneira mais organizada com os dados qualitativos, para evitar, né, que cada pesquisador tenha a sua forma de trabalhar e que isso impeça, de alguma maneira, a comparação, a replicação dos estudos. Tá? Bom, aqui também as hipóteses elas não são testadas, né? Na verdade elas são construídas à medida que a gente vai interagindo com a pesquisa de campo. Né? Então esse diálogo entre uma proposição teórica anterior, né? As hipóteses que vão sendo construídas com os dados, né, que a gente vai levantando, é que vai dar essa dinâmica, né, da pesquisa qualitativa. E as hipóteses, elas muitas vezes são resultados da pesquisa e não algo que é produzido anteriormente, né, antes da gente ir a campo para coletar os dados, para verificar se ela se sustenta ou não. Então aqui pode ser até uma etapa anterior de uma pesquisa quantitativa, quando a gente tem como objetivo construir uma hipótese ao final da pesquisa. Bom, aqui também tem um esquema do livro que eu achei bastante interessante, que é o processo da pesquisa qualitativa. Então, aqui a gente tem, por exemplo, no centro, a literatura, né, existente com um marco referencial, que vai ser uma referência para todas as etapas. Né? Então, a gente não faz a revisão para formular o problema e estabelecer hipóteses e depois fazer só o teste empírico. Né? Basicamente, o diálogo fica entre os achados da pesquisa empírica para refutar ou corroborar uma hipótese. Né? Então, aqui a gente tem algumas setas também, né, que vão nos dois sentidos, justamente com essa ideia de que a gente às vezes avança, a gente precisa voltar em etapas anteriores para reformular, né, algumas etapas anteriores à medida que a gente vai conhecendo mais a realidade. Então aqui a gente também tem a fase 1 da ideia e a fase 2 da formulação do problema. E antes, né, a gente tem sempre permeando aqui a revisão de literatura, a teoria de base, enfim. Mas a gente vai a campo, né, para conhecer um pouco mais da realidade, para depois fazer a concepção do desenho do estudo. Né? Então, antes você, né, vai conversar com as pessoas, entrevista, né, um conjunto de especialistas, enfim, para pensar como é que é a forma mais adequada para conceber o desenho do estudo. Tá? Depois que a gente tem uma definição da amostra inicial, né, do estudo, e também o acesso dela, faz a coleta de dados. E à medida que a gente vai coletando dados, pode ser que a gente precise rever, ou levantar informações que não foram pensadas anteriormente. Então, por isso que a gente tem essa seta nos dois sentidos. Né? À medida que a gente vai coletando dados, pode ser que seja necessário readequar o desenho do estudo. Tá? Enfim, depois a gente tem lá a análise dos dados, da mesma forma, a interpretação dos resultados e a elaboração dos resultados ou do relatório final dos resultados. E aqui sempre, né, essa concepção, tanto da etapa metodológica, como da análise dos casos e interpretação dos resultados, né, ela vai estar sempre em constante diálogo ali com a literatura, que vai servindo como marco de referência para que a gente possa interpretar os textos, os documentos, as falas, enfim, tudo aquilo que foi levantado da pesquisa de campo. Tá? Lembrando que a gente está trabalhando com dados qualitativos, então basicamente se refere a quais seus significados, né, o que a gente pode interpretar, em que contexto está inserido determinadas situações, enfim.
Então aqui a gente tem alguns comparativos, né? Vocês vão ver lá no livro que tem uma lista bastante grande, esse quadro é bem maior do que eu estou colocando aqui nos slides, mas eu selecionei alguns, né, algumas características para a gente comparar os dois métodos, né, o método quantitativo e o método qualitativo. Então, em termos de marcos de referência ou de epistemologia, como a gente viu numa aula específica, né, basicamente a pesquisa quantitativa ela vai estar mais associada com uma escola mais positivista, né, ou neopositivista, pós-positivista, enfim. Né, existem várias escolas aí de filosofia da ciência que trabalham justamente com essa ideia, né, de que a gente consegue observar a realidade de uma maneira objetiva. Né, então, é através desses teste de hipótese ou da pesquisa empírica que a gente consegue confirmar ou refutar teorias, tá? Enquanto que o marco de referência ou os marcos de referência, né, da pesquisa qualitativa vai ter a ver com outras escolas, né, como a fenomenologia, o interpretativismo, que principalmente para a área das ciências sociais e humanas, né, vão defender a ideia de que a gente não consegue, né, trabalhar dessa maneira objetiva como nas ciências naturais. Então a gente precisa entender a realidade a partir da perspectiva das pessoas, do seu contexto, né, que a gente não consegue comparar grupos distintos culturalmente, né, historicamente, então a gente tem que sempre trabalhar com esses aspectos do contexto, né, em que estão inseridos esses indivíduos que a gente está analisando. Bom, como ponto de partida, né, no caso da pesquisa quantitativa, parte da ideia que a gente tem uma realidade externa, né, que a gente precisa conhecer, enquanto que no qualitativo parte da ideia que essa realidade, ela, além de ser descoberta, ela precisa ser construída e interpretada. Então, essa natureza da realidade, embora eu tenha deixado o quadro em branco aqui, a gente tem uma diferença no seguinte sentido. Né? A natureza da realidade que a gente está analisando com a pesquisa quantitativa, ela é uma realidade objetiva, enquanto que na pesquisa qualitativa, a gente também pode trabalhar com elementos objetivos, né, mas admite, né, uma certa subjetividade. Então a gente está trabalhando também com essa realidade percebida ou interpretada pelos indivíduos. Então, em termos de objetividade, né, obviamente a pesquisa quantitativa ela visa ser a mais objetiva possível, enquanto a pesquisa qualitativa ela admite, né, essa subjetividade. E embora não seja uma regra, né, mas vai ter uma lógica subjacente a cada método, sendo que no quantitativo geralmente a gente deduz hipóteses a partir, né, do que já foi elaborado em termos de construção teórica anteriormente. Então a gente deduz uma hipótese e testa essa hipótese. Então essa lógica dedutiva ela vai estar mais presente na pesquisa quantitativa, enquanto que na pesquisa qualitativa a gente vai ter mais uma lógica indutiva, no sentido que a gente vai a campo, né, conhece uma realidade específica, entrevista poucas pessoas, tá, levanta alguns documentos, estuda a fundo isso, e a partir disso a gente faz uma indução sobre uma realidade mais ampla. Então, basicamente a lógica indutiva ela vai estar mais presente nas pesquisas qualitativas, enquanto que a pesquisa quantitativa vai trabalhar mais com uma lógica dedutiva. Bom, com relação também à formulação do problema, na pesquisa quantitativa ela tende a ser bastante específica, delimitada e pouco flexível. Porque a gente vai estabelecer ali hipóteses que elas são bem precisas e elas vão ser testadas do ponto de vista estatístico. Então ela não tem muita margem para interpretação, ou para ambiguidade ou para alteração, porque todo o desenho da pesquisa vai ser baseado, né, nessas hipóteses e elas têm que ser a mais restrita possível para que a gente consiga, né, fazer uma pesquisa, um desenho de levantamento de dados, uma análise estatística bastante enfocada. Já na pesquisa qualitativa, a formulação do problema ela tende a ser mais aberta, até porque não se conhece muito bem a realidade, né, e ela tende a ser flexível à medida que a gente vai a campo, faz aquela primeira imersão, e a partir disso a gente vai conhecendo um pouco mais a realidade e vai reformulando, ou vai refinando, né, o problema de pesquisa. Já a teoria, né, ela vai ser principalmente uma referência para a elaboração de hipóteses, no caso da pesquisa quantitativa, e na pesquisa qualitativa ela é um marco de referência para fazer a interpretação, né, dos significados, do momento histórico, né, do contexto em que vivem aquelas pessoas. A hipótese, né, ela funciona como um elemento para fazer o teste empírico, no caso da pesquisa quantitativa, e na pesquisa qualitativa, elas são elaboradas a partir da pesquisa. Então elas podem ser inclusive um produto final, como mencionei anteriormente, da pesquisa de campo.
Essa relação população-amostra, no caso da pesquisa quantitativa, como ela visa a generalização, a gente vai trabalhar com amostras que sejam representativas, significativas. Tá? E elas precisam obedecer alguns critérios, né, para que a gente possa fazer a inferência estatística quando a gente analisa um grupo específico. Então, todo o processo de seleção de pessoas, elas têm que seguir uma norma específica, tem que ser aleatório, para que a gente possa, de fato, fazer aí as inferências ou as generalizações que a gente deseja. No caso da pesquisa qualitativa, geralmente se trabalha com poucos sujeitos, né, e o foco está na compreensão dos significados. Então, procura-se ir mais a fundo no estudo, né, do que simplesmente levantar alguns dados, né, de algumas variáveis específicas, quando, na verdade, a gente está interessado aqui em compreender as interpretações dos sujeitos, o contexto em que está inserido, suas histórias e assim por diante. Bom, em relação aos dados, tá, obviamente na pesquisa quant a gente vai trabalhar com dados mensuráveis, numéricos ou quantificáveis, tá? Então não necessariamente são variáveis que vão assumir valores específicos, tá, ou valores ordinais ou, né, contínuos. Pode ser, por exemplo, dados categóricos como homem ou mulher, né? Então que ainda assim permite a gente quantificar suas frequências, né? Enquanto que a pesquisa qualitativa vai trabalhar com dados, né, com informações sob a forma de texto, narrativa, significados, enfim. Então, é uma outra natureza de dados que vão ser levantados e tem que ser trabalhados aí para tirar conclusões. Então, as finalidades dos dados na pesquisa quant é descrever variáveis, né? Então descrever do ponto de vista estatístico mesmo, da estatística descritiva, como vocês devem ver na disciplina de estatística, e explicar relações. Então a gente vai ter várias formas, né, de tentar estabelecer relações, coeficiente de correlação, coeficiente de covariância, análise de regressão, enfim, né, vai ter uma série de métodos estatísticos que vocês vão ver no decorrer do curso, que permite, né, a gente fazer esse teste empírico de relações de causa e efeito. Já na pesquisa quali, né, basicamente a finalidade dos dados é compreender as pessoas e as instituições humanas em seu contexto. A apresentação de resultados, né, ela tende a ser de uma forma na pesquisa quant e de outra na pesquisa quali. Então, basicamente são tabelas, diagramas, modelos estatísticos que são apresentados na pesquisa quant, enquanto que na pesquisa quali a gente vai ter lá narrativas, fragmentos de textos para mostrar, evidenciar, né, um argumento, fotografias, mapas, quadros conceituais, enfim. Né. A gente vai trabalhar justamente com outras formas, né, de dados que vão exigir também uma forma de apresentação de resultados distintas. E que a gente tem alguns critérios, né, de avaliação. Então a pesquisa quantitativa ela vai ser avaliada quanto à objetividade, o rigor, a confiabilidade dos dados, a validade, né, dos testes estatísticos e assim por diante. Já a pesquisa quali vai trabalhar com base na credibilidade da informação que está sendo levantada sobre uma população bem específica, vai confirmar informações que são obtidas de diferentes fontes, vai valorar no sentido de trazer o significado, o que representa, quais são as crenças de um grupo, né, que está sendo estudado especificamente, e também essa transferência, ou seja, em que medida a gente consegue transferir para as nossas narrativas, textos, né, aquele conteúdo, né, que está disperso aí num conjunto de dados qualitativos. Bom, eu trouxe esse quadro também que está no livro, que eu achei bastante interessante, embora ele traga novamente algumas coisas que eu já comentei, mas aqui ele está organizado de uma maneira mais sintética, de acordo com as fases da pesquisa, comparando as características da pesquisa quantitativa com a pesquisa qualitativa. Então, na etapa da formulação do problema, né, uma das etapas iniciais, a pesquisa quant ela vai estar mais voltada para a descrição, previsão e explicação. Então a gente vai ter a formulação, como eu já mencionei, bastante específica, delimitada, e vai estar voltada já para dados mensuráveis e observáveis. Já a pesquisa qualitativa, ela vai estar mais voltada para a exploração, para a descrição, entendimento. Ela vai ser mais geral e ampla, não vai ser tão específica e delimitada, e vai estar voltada mais para as experiências dos participantes, né? Então não para a mensuração específica de determinadas variáveis. A revisão de literatura, que envolve inclusive a teoria, né, que vai suportar aí as análises, vai ter um papel fundamental na pesquisa quant, né? Ela vai justificar a formulação do problema de pesquisa, a necessidade do estudo, enquanto que ela exerce um papel um pouco mais secundário na pesquisa qualitativa, também, né, ela vai justificar a sua formulação e a necessidade do estudo.
Em relação à coleta de dados, a gente tem aqui na pesquisa quant que os instrumentos são pré-determinados, então a gente vai trabalhar com dados numéricos, e a gente precisa de um número considerável de casos para que a gente possa fazer a generalização ou a inferência estatística, enquanto na pesquisa qualitativa, né, os dados surgem pouco a pouco, né, à medida que a gente vai indo a campo, então é um processo de idas e vindas, como mencionei. Os dados são em texto, ou imagem, ou áudio, ou vídeo, também pode ser o caso. Né? E o número, né, de casos que vão ser estudados ele é relativamente pequeno. Né? Então ele não é uma amostra calculada para dar representatividade e significância aí aos estudos, né, ou às inferências. Né? O objetivo não é o da inferência. Quanto às análises de dados, né, é uma análise estatística na pesquisa quant, a descrição de tendência, comparação de grupos, relação entre variáveis, né? E basicamente a gente vai ter ali comparação de resultados com previsões e estudos anteriores, tá? Então vai ser um produto, vamos dizer assim, dessa análise de dados. Enquanto que na pesquisa quali a gente vai ter lá análise de texto, material audiovisual, em que a gente vai ter a descrição, análise e desenvolvimento de temas e procura trazer aí um significado profundo desses resultados. E por fim a gente tem um relatório de resultados, né, que é a apresentação basicamente dos resultados das conclusões, em que basicamente na pesquisa quant ele é mais padronizado e fixo, ou seja, se eu apresentar os resultados de uma análise de regressão, tem algumas informações básicas serem demonstradas, uma análise de correlação, mesma coisa, e essa demonstração ela vai ser mais objetiva e menos tendenciosa, no sentido de que o pesquisador ele vai ter pouca influência, né, na interpretação desses resultados, porque basicamente vai estar trabalhando com os números. Já na pesquisa quali, né, ela vai ser mais emergente e flexível, né, ou seja, à medida que eu vou levantando informações, eu vou interpretando, organizando e trazendo o significado, né, essa interpretação dos dados. E basicamente é um resultado mais reflexivo, né, e com aceitação de tendência, ou seja, a própria percepção do pesquisador ela acaba por influenciar a forma como vai ser redigido, né, os resultados da sua pesquisa de campo. Bom, e claro, naturalmente surge, né, essa questão, quando a gente tem essas duas abordagens bastante distintas, qual das duas seria melhor? Tá? Então houve já uma disputa na história, né, no sentido de que a pesquisa qualitativa ela era vista com maus olhos, né, principalmente pelos positivistas, né, enfim, pelos pesquisadores de uma maneira geral, principalmente das áreas das ciências naturais, justamente por ela transpassar a ideia de que ela é mais frouxa, ela está sujeita aí a opiniões pessoais ou intervenções, né, que não podem ser replicadas, que ela faltaria com a objetividade, enfim. Mas pouco a pouco, né, ela foi ganhando espaço, inclusive apontando, né, as limitações da pesquisa quantitativa em termos da sua incapacidade de analisar com profundidade ou com riqueza, né, de profundidade fenômenos sociais para explicar, para comparar grupos, né, que não podem ser comparados, enfim. Então também há uma série de críticas à pesquisa quantitativa. Dessa forma que a gente basicamente tem abordagens diferentes e elas têm propósitos diferentes. Né? Então, enquanto a pesquisa quantitativa ela visa principalmente fazer análise explicativa, principalmente, né, visando uma generalização, e isso só é possível fazer se a gente tem, de fato, um método de levantamento de dados que permita a gente fazer uma inferência quando a gente não consegue observar todos os casos. Então, a gente tem essa característica, né, esse objetivo mais geral aí de generalização da pesquisa quantitativa. Já a pesquisa qualitativa, né, ela tem um objetivo de fazer um estudo mais aprofundado, de interpretar e contextualizar as situações que são específicas. Então, ela não tem esse objetivo de generalizar, pelo contrário, né, ela procura entender os casos diferentes, né, em sua natureza, em seu significado mais profundo. De tal forma que hoje em dia a gente tem, inclusive, muitas pesquisas que adotam, né, uma abordagem mista, ou seja, tem uma etapa que pode ser, né, a primeira quantitativa e depois uma etapa posterior qualitativa, no sentido que a qualitativa vai ajudar a explicar as relações encontradas na pesquisa quantitativa, ou o contrário, a gente pode também ter uma pesquisa qualitativa que vai fazer com que a gente consiga formular algumas hipóteses, né, e a partir dessas hipóteses formuladas, a partir de um conhecimento mais profundo da realidade, a gente parte então para a generalização, que seria uma etapa posterior. Então, atualmente já é mais bem visto, né, a pesquisa qualitativa, e elas podem funcionar de maneira complementar, né, em vez de maneiras antagônicas de entender, né, e estudar uma realidade específica. Bom,
Eu vou encerrando essa aula por aqui e eu recomendo a leitura então do livro do Hernandes Sampieri, né, e colegas, que se chama Metodologia da Pesquisa. Está disponível lá na biblioteca, na minha biblioteca, né, da UFPR, e basicamente vocês precisam ler o capítulo 1, tá? Que basicamente trata dessa comparação, né, dessa primeira abordagem entre a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa. Bom, eu desejo a vocês aí uma excelente semana de estudos e nos vemos na próxima videoaula.